Saudações, galera do YouTube, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Legendary Rio, trazendo mais um vídeo aqui no canal para compartilhar com todos vocês do Detonado de Dark Souls Pre-Party da Edit. Como percebem, o Lautrec não está mais sentado próximo da Anastácia logo depois que nós tocamos o segundo sino em Blyton, o mesmo desapareceu daqui, e o que podemos encontrar na cela da Guardiã é apenas a roupa dela e um orbe de olho negro. A túnica sombria, então, terá uma defesas físicas medianas, alimentares médias, resistência a sangramento e maldição de 35 e a veneno de 26. E o orbe de olho negro diz que é para nós invadirmos o mundo do assassino da Anastácia para derrotar ele e obter a alma da mesma. O olho mantém vigilância sobre Anorlondo, a cidade dos deuses. Tudo indica que quem matou ela foi o Lautrec, porque ele antes de desaparecer, ele teve um diálogo que dizia que a Firekeeper não estava mais satisfazendo ele, e agora então a nossa fogueira não acende mais. Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy, it snores, and its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Damn, that stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Depois que o Crestfallen diz esse diálogo, é importante que vocês fiquem atentos, porque no futuro vai acontecer uma coisa muito interessante com ele. Oh, hello there. You've been a stranger these days. Why? What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. I see. I suppose I was mistaken. In any case, I definitely trust you. Apologies, my friend. Forget that I said anything. Depois que você tiver comprado algumas piromancias da Quelana e falar com o mesmo, ele te pedirá isso, que você preste as piromancias a ele, beleza? Mas não faça isso. Ah, hello. Was it you who rang the Bell of Awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frampt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the Bell of Awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anorlondo and acquire the Lord Vessel. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Então King Seeker Frampt, ele vai aceitar seus itens em troca de almas que ele te dará. Você pode dar itens para ele desde que não sejam itens únicos, né, e importantes. Você também pode passar os seus shards para ele. Também pode dar os seus equipamentos, armaduras, aí, armas, flechas e também alguns anéis que você tenha também que não sejam únicos. Você pode oferecer também titanites maiores para receber em maior quantidade, porém menores, né? Farewell, chosen undead. I remain here and await thee. E agora nós vamos então passar para Undead Parish, lá naquela fogueira na frente de Sen's Fortress. E agora eu estarei fazendo uso de algumas almas aí para utilizar na fogueira consecutivamente. Eu estarei aumentando aí o level do meu char. Eu colocarei até 22 em força e até 17 em destreza. E depois uparei finalmente então a minha Claymore, que estava mais 9 para mais 10, em troca de 3 Large Shards aí que serão gastos. E eu vou ver vocês lá na frente de Sen's Fortress, beleza? Nesse vídeo eu estarei falando mais sobre os Cavaleiros de Baldur que habitam Undead Parish, que você encontrará eles lá, por que eles estão lá e por que eles continuam, tá? A primeiro momento é o seguinte, pessoal. Basicamente, não só em Lordran,
como vários outros reinos e cidades próximas dela estão portando a maldição do morto-vivo, que isso está assolando basicamente todos os locais. Então, esses cavaleiros do reino de Baldur, eles estariam vindo para resolver algo quanto a isso que estava assolando o reino deles, de Baldur, aí em questão. Mas para nos aprofundar mais, a gente tem que ter conhecimento sobre a Dark Sign, que é o sinal amaldiçoado. Todo morto-vivo porta aquilo. Quando você é um humano normal, você morre, você porta Dark Sign e você retorna como um morto-vivo. Você é como se você fosse vivo, porém com uma pele de uma pessoa morta, toda escrafunchada em decomposição. Você faz isso diversas vezes, você morre e volta à vida, morre e volta à vida, até que um dia você pagará o preço por essa facilidade e você perderá a cabeça se transformando em um Hollow, um ser irracional que não pensa, mas que só quer matar todas as pessoas que estão próximas de você, tá? E para isso, os cavaleiros de Baldur, para resolver esse assunto, eles teriam que ir até a cidade dos deuses para conversar com os mesmos e, em contrapartida com eles, tentar resolver de certa forma, porque grandes entidades, assim como os lords, eles acabaram destruindo todos os dragões nas épocas primordiais. Então, essa questão de acabar, né, com a maldição do morto-vivo talvez não seria tão difícil para deuses, e os cavaleiros então talvez é uma possibilidade que eles teriam vindo para cá com esse intuito. E o primeiro objetivo, basicamente, você vai ter, caso você seja um cavaleiro do reino de Baldur, você passaria a peregrinar, né? Porque se você quer chegar na cidade dos deuses, você vai ter que peregrinar. E para isso você vai ter que tocar primeiramente os 2 sinos. Inclusive é o que o nosso personagem fez aí. E agora eu estarei mostrando aqui um item para vocês, tá? Temos aqui então o anel de proteção de aço, aumenta a defesa contra todos os ataques físicos. O anel pertenceu ao cavaleiro Rei Rendal. Dizia a lenda que ele derrubou um gigante Drake e o fez em pedaços. Assim como nós poderíamos fazer no futuro, quem sabe, com o Drake Hellkit, né? É uma probabilidade aí. A gente não sabe quem que é esse Rei Rendal, a gente só sabe que ele é rei e que ele é um cavaleiro, né, mas a gente vai saber um pouco mais sobre a história dele com a decorrer desse gameplay aqui, para não dar para spoiler para vocês, tá certo? Eu estaria aqui matando as homens cobras antes de continuar com a história para vocês, para que eu não me perca. Eu tenho que ter uma certa concentração para não deixar o assunto de lado ou esquecer algo aí muito importante, né, pessoal? Então eu vou usar uma artimanha, eu vou fazer o cara cair. Vamos falar com o Sigmar aqui, nosso amigo. Oh ho! Ah, where did you come from? Splendid news, I tell you. Ah, so you see my plight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Então, como eles teriam que tocar o primeiro sino para peregrinar, né, para abrir o portão de Sense Fortress e chegar até a cidade dos deuses, eles teriam que ir naquela igreja, ir no topo dela e tocar, obviamente, o primeiro sino. Só que o que pode ter acontecido com a maioria dos cavaleiros de Baldur que pegaram a missão de tocar aquele sino localizado ali? Eles acabaram sendo de alguma forma carbonizados, porque ele tem o corpo extremamente preto. Tanto que se você notar aqueles cadáveres na ponte onde tem o Drake Hellkit, você percebe que tem vários cadáveres que foram carbonizados no chão. Então o que teria acontecido com esses cavaleiros? Eles poderiam, é uma probabilidade, não é certeza, de ter sido queimados pelas gárgulas. Para nosso personagem, as gárgulas aparecem de forma tranquila lá no topo, né, do sino como estátuas, mas para esses cavaleiros pode ser que as gárgulas tenham aparecido sorrateiramente sem que eles as tenham enxergado, e as mesmas acabaram tendo queimado eles e eles acabaram morrendo. Aí eles voltavam à vida porque eles portavam e acabaram contraindo a maldição dos mortos-vivos, morriam, voltavam, morriam, até que se tornaram Hollows por causa de várias queimadas que sofreram por lá e acabaram então adotando o subsolo da igreja. Aqui nós pegamos então um anel, né? Trata-se então do anel de dragão adormecido, silencia os movimentos do portador, usado escondido por um furtivo feiticeiro da escola de dragão de Vinari.
Tem a gravura de um dragão eterno em Sono Profundo. Pode se tratar talvez do Big Hat Logan, que é contado através de histórias, ou do Giggs of Venenn, que também veio de lá, né? Então agora, pessoal, dando procedência aqui a gameplay, eu estaria pegando aqui um set que ele é um tanto quanto importante. É o set do Feiticeiro Negro aí, defesas físicas ruins, elementares medianas, resistência a sangramento e veneno boas de 31 e a maldição ruim de apenas 4. Estes feiticeiros trabalham sorrateiramente. Temos a magia do silêncio, silencia os movimentos do portador, requer 15 e inteligência, tem 6 usos, requer 1 slot, né? Silencia os movimentos também. A escola de dragões controla a Vinai. Não é de se esperar que a cidade partilhe segredos obscuros. Tal magia foi desenvolvida por um feiticeiro de lá. Essa magia tem o mesmo efeito daquele anel basicamente, tá? Mas aí o que nos desperta curiosidade e o que pode estar sendo como resposta o fator de os cavaleiros estarem lá embaixo, eles poderiam estar sendo também controlados por aqueles magos, né? Porque se vocês notarem, aqueles esqueletinhos, eles têm uma áurea em azul. Então pode ser que os magos tenham se aproveitado da fragilidade dos rolos, assim como eles fizeram com os esqueletinhos vermelhos, de acabar controlando também, né, os nossos cavaleiros aí de Baldur, quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. E aqui nós temos então lança de raio, ataque físico aí de 144, e quer 11 em força e 10 em destreza, beleza? E agora eu estarei indo em busca de um dos itens mais importantes do jogo, que você não tem ideia do quão importante é. Basicamente vai ficar caindo umas bolas aqui, vocês percebem que tem um buraco ali na frente. Vai chegar um ponto em que vai encher de bola naquele buraco e vai ficar como se fosse um chão retinho. Aí quando passar a última bola, vai quebrar o cenário e você vai ter um novo local liberado. E a gente vai pegar então o Anel da Serpente Dourada. Ela, serpente, é um dragão imperfeito e símbolo dos mortos-vivos. Seu hábito de devorar presas é ainda maiores, que ela levou a ser associada à gula. Aumenta a descoberta de itens de monstros mortos. Aumenta seu drop rate, né? Você vai ter mais chances aí de dropar um item raro de monstros. Isso é muito importante para farmar qualquer tipo de item, que eu vou usar bastante durante o detonado. Tá, pessoal? Então, sobre a parte dos cavaleiros, acho que era isso mesmo. Né, os cavaleiros lá foram, de certa forma, poderiam estar sendo controlados, e uma parte dos cavaleiros que não morreram continuaram com a sua missão de peregrinação, né? O que nos chama a atenção, pessoal, é que essa história de magia aí nos lembra também a borboleta lunar. Ela também tem uma influência mágica, então o que nos desperta curiosidade é que aqueles cavaleiros de pedra, se você ler a descrição da armadura deles, você vai ver que diz que essas armaduras estão imbuídas por efeito mágico. Então pode ser o efeito mágico da borboleta lunar que habita o final lá do jardim, né? Não sei se talvez ela tenha alguma ligação aí com o Channeler, que também usa de magias para fazer o controle de pessoas. E aqui nós temos então a espada de Homem-Serpente, ataque físico de 110, requer 24 em força, escalona B em força aí. Pessoal, aqui eu vou sair lá onde tinha aquela bola que acabou espremendo um carinha, e também onde tinha o Sigmir of Catarina, beleza? You seem quite anxious. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is melting my mind. The inactivity is repressive. Vamos usar aqui a Master Key. Se você não tiver ela por enquanto, fique tranquilo. Oh, heavens. Thank you. I'm saved, and I'd love to resume my travels. But I must log a few things first, and I owe you a favor. I will return to Farling Shrine. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Oh, hello. Don't mind me. Go on ahead. I'll be along later. Well, I'll be just fine, young. Então, como viram, ele vai voltar como recompensa em Firelink Shrine, né? E aqui nós também usaremos a Master Key. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como obter a outra chave para abrir isso aqui, caso você não use a Master Key desde o início. Voltando ao assunto que eu estava falando para vocês, o que é interessante é que a borboleta foi criada pelo City Skills e ela tem influência mágica. Aquele Channeler também tem influência e usa de magias, e ele deve ter uma certa ligação, né, com o Sif, né, porque a borboleta tem a mágica, eles também devem ter algo aí
muito incomum. Não sei se de repente tem alguma teoria da conspiração referente à borboleta lunar, ao Channeler e ao controle dos Balders que estavam mais fracos, como os Hollows, né? É uma possibilidade. Uma coisa importante dizer é o seguinte: por que aquele cara estaria controlando, aquele mago estaria controlando as pessoas lá da igreja? Inclusive isso inclui os Cavaleiros de Balder, porque alguém não queria que novas pessoas aderissem, né, esse esquema aí das peregrinações, porque várias pessoas, não só os Chosen Undead ou os Cavaleiros de Balder, que começaram a tentar ir nessa missão aí de peregrinação, outras pessoas poderiam tentar também para acabar com esse negócio da maldição do morto-vivo. Mas o porquê aquele mago não deixaria as pessoas prosseguirem e colocaria muitos inimigos lá, impossibilitando a maioria de passar e ter acesso à parte alta lá no topo da igreja para tocar os sinos, ainda é desconhecido, mas pode ser fortemente aí, quem sabe, uma teoria da conspiração. Beleza, pessoal? Então eu creio que eu tenha falado tudo para vocês. É importante lembrar que nem todos os Cavaleiros de Balder estão mortos. Um grande número acabou morrendo ali na igreja de Undead Parish, mas nem todos morreram, né? Porque convenhamos que era um exército, vamos dizer assim, de cavaleiros extremamente grande aí. E aqui a gente só vai fazer aquela bichinha cair e não tem muito isso. Se você seguir reto, você vai cair num atalho e você vai estar voltando um pouco mais o caminho, tá certo? Eu fiz vários jump cuts, pessoal, durante esse vídeo aqui, mas é super normal. É só vocês analisarem e reverem o vídeo, porque se eu mostro todo o meu personagem indo e voltando em um mesmo lugar 10 vezes, o vídeo fica extremamente quase meia hora. E acredito que ninguém iria assistir todo ele, né? Olha só, pessoal. Temos resquícios de que nem todos, como eu falei para vocês, os cavaleiros morreram lá embaixo. Alguns dos Cavaleiros de Balder acabaram sobrevivendo e chegando até aqui. Mas por que esses aqui sobreviveram até aqui e se encontram Hollow também é uma incógnita. Temos aqui o Helmo de Balder, defesas físicas elementares ruins, resistência a sangramento e veneno ruins, tem um equilíbrio de 8. Elmo de Balder. Elmo dos Cavaleiros do antigo reino de Balder. Balder era a terra do Cavaleiro Randall, mas se arruinou depois da aparição dos mortos-vivos. Olha só, aquele Cavaleiro Rei Randall que nós vimos na descrição do item que a gente não conhecia, a gente sabe que ele era rei, então ele pertencia também a Balder, pessoal. E se ele pertence a Balder, ele tem uma forte ligação com os Balder Cavaleiros de Balder. Talvez ele estaria em controle desses cavaleiros, quem sabe, é uma probabilidade. Temos o Anel de Fogo, que aumenta a defesa contra fogo aí. Então, né, basicamente, esses Balders seriam como se fosse o exército, talvez, e quem sabe aí o Randall seria o líder dos cavaleiros e todos eles estariam juntos a fim de chegar na Cidade dos Deuses. Mas nós vamos descobrir nos próximos vídeos qual foi a causa pela qual esses cavaleiros de Balder aqui, que estão aqui na parte de cima de Sense Fortress, não conseguiram sobreviver e também estão Hollow, beleza, pessoal? Eu vou pedir encarecidamente, galera, que vocês me ajudem nesse vídeo aqui, porque deu muito trabalho na questão de eu buscar conteúdo nas descrições dos itens na história e diálogos, e também eu presumi muita coisa, teoria, fazer muitas ligações, ligando pontos aqui, ali e tal. É muito bom que você tenha você preste atenção em várias coisas para poder fazer ligações e construir teorias. Isso não é fácil. Avaliem com gostei caso queiram. Se inscreva no canal se você apenas quer acompanhar os vídeos próximos. Comente no comentário seu feedback. Legendário falando, valeu.